pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao nosso OAB na TV, toda semana, sempre às quintas-feiras, às 13h30. Tem um programa novo, trazendo para vocês informações muito importantes para você que trabalha, né, como advogado, como advogada ou não. Porque a gente que está em casa, que é leigo, tem tantas dúvidas, né? E agora, durante a pandemia, qual é a grande questão que está sendo temática sempre? O funcionamento da justiça, principalmente a eficiência e o atendimento presencial, não é verdade? Muitas pessoas estão insatisfeitas, querem saber o que vai acontecer, por isso a nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Oliveira, ela é conselheira federal da OAB Bahia. Nossa temática principal hoje é essa questão tão falada, tão debatida, né, do atendimento presencial, da reabertura da justiça. Primeiro, quero te dar as boas-vindas. A gente tinha decretado, né, doutor, o fim da pandemia lá atrás. Recuamos, mas que bom que a gente está aqui de novo de forma presencial. Seja bem-vinda. Bom dia, Milena. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui de volta. E, infelizmente, nós não tivemos a coragem, em outubro de 2021, decretar o final da pandemia. Eu acho que teria sido um avanço considerável. É verdade. E todas essas questões relacionadas à pandemia impactam diretamente, né, a vida do cidadão. A gente está falando hoje aqui especificamente da justiça, mas tantas áreas, né, foram prejudicadas. E aí eu lhe pergunto, como é que está hoje essa questão e o seu papel, o papel da OAB, nessa cobrança mesmo para que a justiça volte a atuar? A gente estava falando aqui do fórum que nem de forma agendada, né, as pessoas estão conseguindo ir até lá. Qual a sua avaliação, doutora? A avaliação, infelizmente, ela não é positiva. Quando nós pensamos em pandemia e com o que ela representou em relação a mudanças estruturais muito grandes em vários setores da economia e no mundo inteiro, isso se fez de forma mais presente na justiça. Por quê? Nós já tínhamos alguns problemas estruturais que não vinham sendo resolvidos ao longo dos anos. E esses problemas, eles só foram tornados mais visíveis com o início da pandemia. Porque onde se precisava ter algum tipo de tratamento diferenciado para minorar uma situação que já era grave, não sentimos essa sensibilidade por parte daqueles que deveriam adotar algumas medidas, né? Então, a situação já era ruim, num momento pandêmico ela se agravou. Não podemos deixar de reconhecer que em alguns momentos existiram algumas medidas que trouxeram um impulso e até mesmo uma esperança de que haveria uma mudança, mas infelizmente essas medidas elas não eram capazes de solucionar os problemas existentes e constantemente elas provocavam também retrocessos. A sensação que nós tínhamos é que nós estávamos às vezes num carro a 100 km por hora e tínhamos freadas bruscas. A estrada ela nunca era um caminho perene. Ela sempre tinha algum solavanco, né? E isso não tem como deixar de refletir no jurisdicionado e em toda a advocacia no exercício profissional. Agora, se a gente para avaliar, né, os efeitos da pandemia nesse virtual, gente, a gente tem alguns detalhes que precisamos ser críticos mesmo, né? Tantas empresas, tantas instituições avançaram na pandemia, né? Nessa questão do forçar a digitalização mesmo, né? Das pessoas começarem, funcionários a se conectarem. Nós, na área da comunicação, se eu era só repórter, eu virei cinegrafista, operadora de áudio, operadora também de iluminação, porque essa versatilidade foi necessária pelo momento que a gente viveu, que só se prolongou. A gente já está aí, né, mais de dois anos praticamente, né? Agora 5 de março, são 2 anos de pandemia na Bahia. E aí, doutora, eu não vi na justiça essa eficiência, mesmo quando foi solicitada da justiça mais investimentos nessa questão do digital, do virtual. É assim que a classe também faz a avaliação, como foi a colheita, né? O que veio da justiça do virtual não satisfez, né, os advogados aqui da Bahia? Nós temos aí uma dicotomia muito grande. Enquanto, num primeiro momento, o tribunal dizia a todo custo, a advocacia terá que andar juntamente com o tribunal e terá de ser sempre solidária ao problema e ao momento que nós estamos passando. Mas, num determinado ponto, nós identificamos que esse sentimento de solidariedade e até de empatia com a situação delicada que a pandemia trouxe, ela existia apenas do lado da advocacia. Que os tribunais que tinham, inclusive, condições operacionais muito melhores e muito mais avançadas do que a própria advocacia, não cuidavam de que o ser humano é essencial para que aqueles mecanismos viessem a funcionar de forma satisfatória, executasse as suas tarefas da forma que elas tinham que ser executadas, né? Se nós pararmos para pensar, de forma até meio contraditória,
Em março e abril de 2020, logo no início da pandemia, quando todos os tribunais do país fecharam, os prazos foram suspensas as realizações de audiência, de sessões de julgamento, os tribunais estavam com um funcionamento mais efetivo em termos de atendimento do que hoje. Porque a OAB ela foi incisiva na cobrança de medidas eficazes para garantir o atendimento da advocacia e da população. E, num primeiro momento, você tinha uma resposta mais efetiva no campo de mensagem eletrônica, você tinha um atendimento telefônico que ele era muito mais presente, e você também tinha uma receptividade, uma responsividade maior daquele que fazia o atendimento. Né? Passado esse primeiro momento, logo quando retornaram os prazos judiciais, mais ou menos em maio de 2020, o que funcionou num primeiro momento já deixou de funcionar. Por quê? Porque aquele modelo que tinha sido inicialmente idealizado, ele não foi repensado para uma nova situação. E o que nós vimos no mundo inteiro acontecer é que o momento da pandemia, em termos temporais, ele é diferente de tudo que nós já tínhamos visto. Sim. O que acontece em uma semana de pandemia, às vezes representa o que acontece num ano inteiro. Né? Então, você não pode lidar com as mesmas soluções e com a mesma intensidade e com a para mesma problemas velocidade diferentes. Para essas mudanças. Exatamente. Né? E aí começaram os congestionamentos. E quais foram as posturas da OAB? Sempre buscando uma resolução da questão. Nós fomos diversas vezes ao CNJ e até mesmo por conta dessas providências que foram adotadas, nós tivemos como resposta a criação de 2 mecanismos, que foram os balcões virtuais e o sistema de agendamento para atendimento pelos magistrados e pelos servidores. Também se introduziu as plataformas telepresenciais. O que antes acontecia dentro do tribunal passou a acontecer no espaço virtual em que cada um se encontrava. O magistrado fazendo audiência da sua casa, o advogado do seu escritório ou da sua residência, como formas de driblar a ausência do presencial. Né? Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Muito bom. Agora, eu estava observando aqui, até lendo a pauta e pesquisando a respeito desse assunto com relação à justiça. Na sua opinião, na avaliação da OAB, o que é que continua ainda ineficiente, né? E o que é que precisa mudar? Que ainda a justiça não se antenou, não foi na mesma velocidade disso aí, desse papo que a gente acabou de ter, né? Porque a pandemia está sendo tão... A movimentação está sendo tão intensa e a gente vê que a justiça não está conseguindo acompanhar. Então, o que é que está ainda ineficiente e o que é que precisa mudar? Acho que hoje o problema crônico que atravessa a justiça, e principalmente o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e falo em Tribunal de Justiça por quê? Primeiro que é uma competência material super ampla e que tem um número de comarcas enorme, espalhadas pelos 417 municípios do Estado. Nós temos 218 comarcas. 60% a 70% da advocacia contenciosa sobrevive do Tribunal de Justiça. E hoje o Tribunal de Justiça não atende a advocacia e não atende o jurisdicionado. Eles não conseguem perceber que a sazonalidade que faz com que os avanços, às vezes, precisem ser retrocedidos para uma fase anterior, demandam um atendimento mais efetivo, onde o atendimento virtual ele seja pleno. E o atendimento virtual não está sendo pleno. Você não consegue hoje falar por telefone, você não consegue hoje ser atendido por um balcão virtual, você não consegue horário disponível num sistema de agendamento com magistrados. E é um problema que foi levado e tem sido levado com frequência à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Ainda hoje, o próprio Tribunal de Justiça mostrou o Corregedor-Geral de Justiça, atualmente ele tomou posse agora no último dia 4 de fevereiro, ele passou a diligenciar a entrada em balcões virtuais com uma identidade, logicamente, que não era dele, para ver como estava o funcionamento. E ele, na prática, constatou que ele aguardava durante 30 minutos e, depois de 30 minutos, simplesmente cancelava a conexão dele. Então, ele pôde vivenciar na prática o que é o nosso dia a dia. Talvez, a partir deste momento, ele sinta realmente a necessidade de uma mudança. Será que antes ninguém tinha feito esse teste, doutora? Acredito que não. E cabe a quem mudar? E o que é que a advocacia pensa disso? E como é que está essa procura, né? Porque os advogados acabam responsabilizando a OAB. Vocês não estão fazendo, vocês não estão cobrando. Ainda continua assim ou eles já conseguem perceber aonde é que precisa mudar essa engrenagem? Continua a cobrança em cima da OAB e eu acho natural. Né? Nós somos um órgão de classe que estamos ali para tentar melhorar a situação do exercício profissional daquele que está numa situação ruim. Né? Mas acho que todo mundo tem um papel relevante na busca de uma solução. O tribunal,
na função de cobrar o funcionamento de forma razoável, a advocacia, no sentido de trazer ao OAB elementos objetivos, porque não adianta você, como advogado, procurar a OAB e dizer nada funciona. Nada funciona é um argumento que eu não chego a lugar nenhum. Mas se eu procuro a OAB e digo, né? Num processo tal, eu tentei ser atendido e não consegui, a OAB pode lhe dar uma resposta. A situação é diferente. E também nos resta a consciência coletiva daquele que está ali para fazer o atendimento na ponta, do servidor, do magistrado, do desembargador, de compreenderem que juntos nós podemos achar uma solução rápida. Sozinhos, provavelmente não vamos conseguir nenhum intento. Voltando a essa questão, né, do funcionamento dos fóruns, como é que está a situação hoje? Qual a expectativa? A gente falava, né, sobre uma reunião com o CNJ e o que foi decidido? Qual a expectativa de vocês? O Tribunal de Justiça ele tinha retornado o atendimento presencial no ano passado, em novembro de 2021. O TRT ele deixou para retornar seu atendimento presencial em 7 de janeiro desse ano. O TJ, que havia reaberto, tornou a fechar o tribunal agora em janeiro e com atos sucessivos de prorrogação que se esgotam no próximo dia 25 de fevereiro. Já o Tribunal Regional do Trabalho teve uma deliberação de retorno ao atendimento presencial a partir do dia 3 de março. Então, em relação ao TRT, nós já temos uma definição. Infelizmente, em relação ao Tribunal de Justiça, essa definição ainda não existe. Muito bem, você que está acompanhando aqui o nosso programa, acabou de ligar aqui a TV, na TV Alba, está acompanhando o nosso OAB na TV. Eu estou aqui hoje com a doutora Mariana Oliveira, ela é conselheira federal da OAB Bahia. A gente está falando justamente sobre esse funcionamento da justiça, novas datas, esse caminho que a gente fica, né, do volta presencial, do funciona virtual, o meio termo que muitas vezes não está acontecendo. E lógico, a gente quer a participação, né, dos nossos espectadores, mandando aí perguntas, interagindo com a gente. Você que está ligado na TV Alba e que pegou o programa agora no meio, nossa programação é toda exibida através do nosso canal no YouTube. Então, a oportunidade aí de você ir lá, pega o telefone, se inscreve no nosso canal TV Alba e acompanhe todo o nosso conteúdo. Agora, a gente vai no intervalo, rapidinho, já já a gente está de volta tratando sobre esse assunto. Continue aí com a gente. Já voltamos rapidinho aqui na sua TV Alba, no ar o nosso OAB na TV. Esse programa que tem um objetivo, gente, desde, olha, mais de 2 anos atrás, quando a gente começou, de aproximar a Ordem dos Advogados de todos, não só dos advogados e advogadas, como também você que está em casa aí, que é telespectador, que não sabe como funciona, que não sabe esses termos e que está aqui aprendendo, sabendo o que é, por exemplo, qual a função da nossa convidada de hoje, conselheira federal da OAB Bahia, Mariana Oliveira. Já vamos começar então falando sobre isso. Qual o seu papel, Mariana, junto com a Ordem, enquanto conselheira federal? Eu sou representante da seccional da Bahia no Conselho Federal. Né? Então, a representatividade de cada seccional, das 27 seccionais, no Conselho Federal, onde nós atuamos de forma ampla para a advocacia nacional. Então, todas as demandas da seccional são tratadas no Conselho Federal, mas também as questões de âmbito nacional, que refogem a competência de uma única seccional. E aí a oportunidade, gente, da gente aprender sobre os mais variados assuntos. E você que ligou a televisão agora e quer saber o que é que a gente está tratando, a gente está falando sobre o funcionamento da justiça, a retomada, né, dessas atividades. A gente tem fóruns fechados, fórum aberto, fórum que tem que agendar, agora não está mais agendando, Tribunal Regional do Trabalho, como é que está, de que forma, né? Todas essas questões estão impactando no exercício da profissão. E aí, Mariana, me chama a atenção, e eu acho que dos telespectadores também, por que acontece shows, por exemplo, de acordo com o decreto, né, do governo do estado, com capacidade para 1.500 pessoas, seguindo todas as normas, né, o que eu não acho errado, não estou aqui criticando essa medida. Tá lá, as pessoas chegam, né, apresentam seu cartão de vacinação, utilizam a máscara, tem álcool gel, se vão em grupo, fica com aquele grupo, se querem aglomerar, que aglomerem. Então, por que pode isso e por que o fórum acha que ele não deve funcionar?
né? Já que ali a atividade, o trato do advogado para resolver suas questões que são importantíssimas para toda a sociedade e que não tem visualmente, né, nenhum prejuízo ou dano se a gente for comparar, por exemplo, com o show. O que é que eles argumentam, né? Qual é a expectativa? O que é que a gente pode dizer para os leigos que estão em casa e que ficam perdidos nessa questão e para os advogados e clientes que precisam que essa engrenagem funcione como deve funcionar? Eu vou um pouco mais além. Sim. Eu nem questiono, como você bem colocou, o show. Né? Eu questiono o porquê da justiça ter de fechar as portas no momento em que a vacinação já está tão avançada e que, por mais que tenhamos alguns picos sanitários diferenciados no decorrer do período, você tem medidas muito mais efetivas para garantir distanciamento social e para garantir a preservação da saúde. Então, não há motivo efetivo para um fechamento do tribunal, principalmente porque eu acho que o principal marco que vai definir um funcionamento dos tribunais doravante será o investimento maciço na qualidade do atendimento remoto. Se você tiver um tribunal que atenda o advogado, ou advogada, de forma satisfatória por telefone e pelos meios tecnológicos que são colocados à disposição, você naturalmente vai ter um decréscimo da procura pelo atendimento presencial. Isso, o que é então, bom. O problema é o atendimento, volta a ser o atendimento. Se o atendimento ele estivesse sendo efetivo, não se cogitaria sequer de fechar um tribunal, como nós vimos o fechamento tanto do Tribunal de Justiça como do Tribunal Regional do Trabalho, porque você teria uma assistência efetiva, o advogado e o jurisdicionado não precisariam se deslocar para o tribunal para serem atendidos e se teria uma capacidade de funcionamento plena, sem qualquer risco a qualquer dos participantes. Quem fiscaliza e quem faz isso funcionar de forma eficiente, ou seja, quem não está fazendo o seu papel para que tudo isso funcione como deve ser? Eu acho que a OAB ela tem um papel importante em cobrar a fiscalização. E cobrar uma fiscalização que não seja uma fiscalização superficial, apenas como forma de dar uma justificativa para a sociedade. Mas a fiscalização em si ela é tarefa das corregedorias dos tribunais. E acho que as corregedorias dos tribunais têm de passar a ter um olhar diferenciado. Se aquele serviço não funciona, eu, como corregedor, eu tenho que me sentir responsável pelo mau funcionamento do serviço. Eu não posso justificar a existência de um problema crônico há muitos anos. Se eu entrei, se eu me dispus a fazer aquela atividade, eu tenho de estar apto de resolver a situação num menor curto espaço de tempo. E não aguardar o decurso do tempo como se fosse acalmar a situação ou melhorar as condições de trabalho. A gente falou agora há pouco aqui nos bastidores sobre a coordenação de projetos, que é uma novidade, né, dessa nova gestão. E aí eu lhe pergunto, existe algum projeto no sentido de cobrar mais transparência, né, para que os advogados e o público de forma geral tenha conhecimento de quem não está fazendo a sua obrigação, o seu papel? Porque creio eu, como você bem disse, doutora, que se acontecesse o atendimento de forma eficiente, virtual ou presencial, essas demandas estariam sendo sanadas e o funcionamento da justiça estaria acontecendo como deve. Tem algo nesse sentido? Eu acho que a transparência era uma coisa bacana, né? Existem muitos projetos voltados, principalmente para essa questão de atendimento, porque o atendimento está no foco da crise do judiciário, que foi um ponto muito sensível tratado durante a campanha e que é prioridade para a nova gestão. Então, tanto um acompanhamento mais efetivo por parte da Procuradoria Jurídica da OAB, que já faz, sem ser da sua responsabilidade, pelo menos por amostragem, a demonstração do que não está funcionando, certo? Como outras medidas que serão executadas nessa gestão, como projetos inovadores. Nós teremos uma comissão de celeridade que vai justamente possibilitar que o advogado se socorra dessa comissão para resolver aqueles processos que estão com a tramitação incompatível ao princípio da celeridade que deve viger em qualquer situação. Sim. Nós teremos uma comissão também inédita, que é uma comissão que tratará da jurimetria. É um nome estranho, né, que soa diferente, mas nada mais é do que propiciar uma avaliação qualitativa e quantitativa da produtividade dos tribunais. Porque é somente assim que você vai conseguir realmente identificar quais são os pontos cruciais que atravancam a prestação da atividade jurisdicional.
Olha só, vou pedir licença a vocês que estão em casa para eu ler aqui, porque eu acho que você que está em casa vai ficar do mesmo jeito que eu, né? Olha, uma reunião com o CNJ, o ministro Luiz Fux se mostrou sensível à advocacia. E aí ele disse: estou completamente sensível à pauta. Acho inaceitável não abrir um fórum e não atender um advogado. Temos aqui a ideologia de não fazermos nada que possa atingir a classe da advocacia, porque sabemos que tão essencial quanto os magistrados e o Ministério Público é a advocacia. Estamos ao lado da advocacia. E aí? Essa fala é linda, super importante. Essa fala, ela inclusive foi feita num contexto de um anúncio Sim. na semana imediatamente anterior do próprio Supremo Tribunal Federal de que só iria retornar às atividades presenciais em março. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Porque se você tinha como um órgão Supremo da Justiça que dar um exemplo, era naquele momento não retroceder ao retorno das suas atividades presenciais em fevereiro. A partir do momento que você fez e que há uma coincidência entre a presidência do Supremo Tribunal Federal e do próprio CNJ, era evidente que o CNJ não estaria aberto naquele momento para determinar administrativamente o retorno compulsório a nenhum dos tribunais do país. Então, acho que é um reconhecimento de algo que é óbvio, mas que não vem acompanhado, muitas vezes, de uma conduta compatível com a fala. É o que a gente fala, que a caneta, a assinatura, ela é muito mais fácil do que a fiscalização, do que criar medidas, do que pensar como... Eu estou utilizando sempre esse termo engrenagem, porque eu sei que está tudo muito, né, junto na hora de você tomar qualquer tipo de decisão. Mas o impacto na vida das pessoas é enorme, né, doutora? E aí a gente se sente muito prejudicado. Quando a gente traz aqui uma entrevista como a sua, quando a gente começa a falar de tribunal de ética, quando a gente ouve os advogados ali, que a gente conhece no dia a dia da profissão, tendo seus recebimentos sendo prejudicados, afetando a família, por conta de uma decisão que vem lá de cima, né, e que acaba prejudicando todo mundo aqui em cadeia. E aí, se a gente pudesse analisar, né, o futuro, né, dessa justiça na Bahia, o impacto, né, dessas ações que já perduram por 2 anos no trabalho da classe e até no estímulo para esses novos advogados que estão chegando, que receberam suas carteiras e que se veem sem poder trabalhar, sem poder começam a atuar, inclusive, em outra área, né? Perdem o encantamento pela profissão. É assim também sua análise ou é só minha que estou de fora? E a análise ela ainda é mais factível quando nós hoje podemos dizer, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, que, por exemplo, as varas de famílias e sucessões hoje, elas não andam, os processos não tramitam. Então, imagine uma situação delicada como a busca e apreensão de uma criança que está pendente de uma apreciação judicial por meses e essa apreciação judicial ela não é definida. Não ocorre. Imagine a situação do pai, da mãe, da família. Então, são temas realmente muito sensíveis que trazem à tona todo o impacto de um mau funcionamento e principalmente de um péssimo atendimento que é dispensado às partes e aos advogados de modo geral. Vocês que estão em casa, nos desculpem para um tema, né, tão assim impactante que a gente tem que falar essas verdades e trazer você que está em casa também para reflexão, né? São críticas, mas também são dados, né? São situações reais que os advogados, advogadas e que você que está aí acompanhando está passando mesmo no dia a dia. Ela trouxe aqui uma questão muito sensível, que é essa questão das varas de família, né? E quantas crianças, quantas mulheres, né? Homens também estão sendo prejudicados nesse momento. Vamos falar um pouquinho de notícia boa, então, de informação boa, para a gente finalizar. Tem aqui 4 minutinhos para acabar, o pessoal está ali me sinalizando, mas que pautas, doutora, a gente tem aí para falar para quem está em casa, vocês estão aí desenvolvendo para melhorar a advocacia baiana? O que é que a gente poderia falar aqui? Muitos projetos estão em andamento, né? É lógico que primeiro se passa pela questão de resolução desses problemas crônicos de atendimento, porque acho que eles impactam tão negativamente que eles acabam diminuindo até a capacidade de trabalho da advocacia como um todo. Mas a intenção e a projeção do trabalho para os próximos anos, ela é muito alentadora em diversos aspectos, né? Se pretende investir num programa de recuperação financeira da advocacia, se pretende investir muito, como já vinha se investindo e foi crucial na época da pandemia, na capacitação também profissional e ao lado disso se terá como pilar
tanto o combate à ineficiência do judiciário, como o fortalecimento de novas formas de atuação, até mesmo de mecanismos extrajudiciais, para que as áreas de atuação da advocacia elas sejam ampliadas como um todo, né, e que tragam benefícios não só para os próprios profissionais, como para a própria sociedade. Foi bom essa pergunta, para a gente finalizar assim com aquele quê de esperança, né? Vai que você que está em casa, ligou a TV agora e aí viu esse final, se empolga e diz, olha, vem muitas novidades aí para a advocacia, muitas coisas boas, né? Em meio a essa situação de tanta dificuldade que a gente tem enfrentado. E aqui no programa da OAB a gente tem que tratar desse assunto mesmo, né? Falar mesmo de justiça, falar das dificuldades da classe, falar de que forma você que está em casa, né? Que é cliente, pode lidar com o seu advogado e lidar com essa situação que a gente está vivendo agora. Doutora Mariana, quero agradecer sua disponibilidade de a gente estar aqui já no final, né, do programa, mais uma vez, de forma presencial, que dessa vez sim, a gente cele, né, com muita esperança, o fim final da pandemia. Dessa pandemia e que se torne rotina esses encontros aqui presenciais e essa oportunidade da gente esclarecer quem está em casa de questões, né, tão específicas e que as pessoas precisam saber aonde mora o problema, aonde ela deve criticar, o que mais ela deve pesquisar, né? Porque conhecimento é poder. Exatamente. Às vezes a gente critica muito determinadas áreas, determinados setores por força da ignorância, né? E aí um programa como esse abre um leque de possibilidades de conhecimento. Obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, obrigada pela interatividade. É sempre uma grande oportunidade estar aqui aprendendo, né, com o programa da OAB Bahia e levando para você que está em casa, como eu bem disse aqui, mais conhecimento. Semana que vem, quinta-feira, é dia de programa de estreia, tá? Você que está em casa, que ligou a televisão agora, sempre quinta, tem aqui na TV Alba, ou OAB na TV, tem as reprises também e tem todo o nosso conteúdo através das redes sociais. Ainda não sabe? Vai lá no Instagram, @TV Alba. Ou então no YouTube, se inscreve, ativa notificações e fique a par de toda a programação e de tudo que acontece aqui no Legislativo Baiano. Obrigada pela companhia, tá? Até semana que vem.